e quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E quero beber, glória a Deus. Aleluia, do teu rio, Senhor. Sacia minha a igreja sede, pode lava o continuar meu interior. desejando as águas purificadoras do Senhor, em tuas fluindo em você, passando em você e alcançando a muitos. Mas primeiro tem que passar por nós essa água purificadora. Aleluia. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha Deus. sede, Sacia, lava o Senhor, meu a nossa interior. sede. Que as águas purificadoras, Senhor, a cada dia, que a tua palavra nos lave, nos lave, nos lave, nos lave, nos purifica, Deus. A tua palavra é suficiente, a tua presença é o suficiente, a tua unção é suficiente. Oh, aleluias. Não precisamos de mais nada além da tua presença, além do guiar do teu Espírito. Você é suficiente. Espírito de Deus, unção de Deus, presença de Deus no nosso meio. A tua unção se manifestando, Deus. Os dons se manifestando no nosso meio. Os teus dons em evidência no teu corpo. Aleluias. Em você, Senhor, há toda e ampla insuficiência. Toda e ampla suficiência. Aleluias. Glória a Deus. A paz, irmãos. A igreja pode sentar. Vocês também, obrigada. Depois eu chamo. Eita, como é bom, né? A gente está na presença do Senhor. É muito bom a gente saber que nós não estamos sós nesse mundo, no tempo que a gente está nessa terra. Ontem pela manhã era minha folga, eu não fui trabalhar. E eu estava na cozinha fazendo os afazeres domésticos, preparando o almoço. Comecei a conversar com o Senhor sobre uma situação que Ele me chamou a refletir e a meditar. Deus já instruía a Josué que a gente deveria meditar, instruía a ele já mostrando para nós, de dia e de noite, neste livro. E ele começou a me ensinar sobre águas purificadoras. Um dia antes, na terça-feira, uma irmã me ligou. E ela estava desesperada e ela veio me pedir um conselho, a princípio um conselho técnico. Eu sou assistente social de formação. Mas eu percebi que naquele momento, o que ela estava precisando não era de um conselho técnico, mas de um conselho que viesse justamente da fonte. E ela se preocupava muito com uma filha de 10 anos, que estava envolvida com a ideologia do homossexualismo. Vejo uma criança de 10 anos. E eu senti o desespero daquela mãe. E naquele momento Deus me deu para ela uma mensagem sobre águas purificadoras. Sabe por quê, irmãos? Os nossos filhos, nós somos expostos constantemente, diariamente,
mente a diversas situações em que a gente está arriscado a beber de águas sujas. Informações que entram no ouvir, coisas que olhamos, percebemos e não deveríamos dar atenção. Porque uma coisa é você ver, graças a Deus nós temos a visão perfeita e a gente vê. Outra coisa é dar atenção, parar para ver. E quando você para ver, aquilo que não é para você ver, você termina provando. E aí termina muitas vezes sujando o que não deveria estar sujo. A água do Espírito Santo, a palavra que está dentro de você. E naquele momento eu dizia àquela mãe, olha mãe, não se culpe. A gente não sabe, nem precisa procurar de quem foi a culpa. Ou onde foi que a gente se perdeu. E ela dizia, mas irmã, sempre me sentei, sempre falei da palavra, sempre mostrei a palavra. Levava para a igreja, para a escola dominical, fazia tudo que um crente poderia fazer. E eu disse, não se culpe, você não deve se condenar. O que você vai fazer? A água está suja. Para você limpar ela, você não vai recriminar, você agora vai colocando gradativamente e requer esforço, água limpa. Você vai fazer dessa forma. E eu não disse isso para ela, eu não mostrei, mas eu vou mostrar para a gente, porque vale para a gente. Naquele momento o Espírito Santo me mostrava aquela menina de 10 anos assim. De tudo que ela viu na internet, de tudo que ela viu no TikTok, de tudo que ela viu no YouTube. Ela estava assim. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica disperso e a gente não percebe em que a gente está dando atenção, no que a gente está dando prioridade, onde está sendo o nosso foco. E às vezes a gente está assim. E o Espírito Santo me mostrava como se aquela criança tivesse assim. E o Espírito Santo disse, ela tem a fonte. Essa mãe tem a fonte. Então diga ela que não se preocupe, vai ser muito fácil, não vai ser difícil, vai ser tranquilo. Na fonte que ela tem, não importa se ela não prestou atenção nessa criança, porque ela trabalha muito, porque ela precisa ajudar o marido, porque ela precisa, de alguma forma, sustentar a família ajudando o marido. Mas ela tem a fonte e vai ser muito simples. A água está suja, mas a água purificadora, ela vai fazer. Quando ela chama a criança, bota no colo, diz que ama. Conta para ela os sonhos que Deus tem para ela. Vai contando para que ela foi chamado. Vai contando como foi que ela nasceu. Vai contando para ela o plano que Deus tem para ela, da família dela, do marido dela. Vai colocando a água limpa nela. Está suja, mas vai colocando. E vai falando, vai falando sobre isso. E você vai colocando a água limpa nela. E automaticamente a água que estava suja, ela vai saindo. Queridos, eu fiz isso em casa com um vaso maior. Mas a partir do momento você entendeu que a gente vai colocando o que é agradável, o que é bom, a palavra, o estímulo, o incentivo, mostrando caminhos. Você não precisa querer somente limpar o que está sujo, você vai colocando o que está limpo, vai colocando o que está limpo, o que está sujo vai saindo. Isso não é só com os nossos filhos, a gente pode fazer com aquele no ambiente do trabalho que a gente está, sabe? Eu trabalho num ambiente que aparentemente é agradável, mas espiritualmente eu preciso todo dia estar colocando água. Na minha impressão, parece que eu estou gotejando. Parece que eu estou gotejando. Eu queria que alguém fosse encher mais, por favor. Já tem mais? Às vezes na nossa família extensa. Às vezes no nosso colega de trabalho. Às vezes no funcionário que é trabalhoso. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está gotejando, mas vamos gotejar. Se você tem, eu sei que você tem, a palavra que limpa, a palavra que liberta, a palavra que faz as coisas que estão escuras vir à tona para que seja limpa, a gente precisa derramar essa palavra na vida das pessoas. Quando a gente menos esperar, não é você que faz, é a palavra. Aquela pessoa, aquela criança, o seu familiar, ele vai estar assim, limpo. E eu vou dizer mais uma coisa.
ele agora tem recurso suficiente para ele fazer isso em outra pessoa. E isso se chama evangelho. E isso se chama amor. Então, quando eu estava meditando sobre isso, Deus me levou para Gênesis. É interessante como Deus sempre começa do começo. E eu queria que vocês lessem comigo Gênesis 1:2, porque eu nunca tinha percebido nisso que o Espírito Santo me chamou a atenção. Gênesis 1:2. Eu comecei a refletir sobre a água que purifica. Gênesis 1:2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre quê? A face das águas. Neste momento o Espírito Santo me mostrava que naquele caos tinham duas faces. Face significa dois lados. Quando a gente pega uma moeda, tem a face da moeda. Cara e coroa, qual é a face que você quer? E a Bíblia está mostrando que tinha duas faces. A face do abismo, onde estavam as trevas, e a face das águas, onde o Espírito se movia. Porque o Espírito de Deus estava se movendo na face das águas. Ele nos mostra que as águas são importantes. Deus já estava desde Gênesis mostrando a importância da palavra. A água que purifica. E neste momento, em meio ao caos, o Espírito Santo se movia do lado das águas. As águas que são importantes. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas e ele dizia: Gênesis, lembra do dilúvio? Quando a terra estava toda contaminada, quando os homens estavam violentos, quando os homens estavam numa situação precaríssima na alma e no espírito humano, ele teve que purificar a terra com água. A água caiu através de um dilúvio e tudo que era sujo foi retirado para que a promessa continuasse viva. E a água purificou a terra de todas as mazelas. E Deus disse: olha só, eu tenho os versículos, depois eu vou citar, que eu sei que não vai dar muito tempo, mas ele também me mostrou que quando um sacerdote, está lá em Levítico, ele ia entrar para estar na presença de Deus, ele tinha que se lavar. Um dos rituais que ele fazia era lavar os seus pés, lavar suas mãos, trocar suas roupas, colocar outras roupas e entrar no lugar santo e no lugar do Santo dos Santos. A água estava presente para fazer essa purificação. E aí, eu imaginando, no contexto daquela época, que aqueles homens, eles moravam em um arraial, não tinha asfalto, não tinha calçamento, era tudo de terra. Então, nem todo o tempo eles estavam no templo. Eles saíam do templo. E quando eles saíam, eles pegavam a poeira, eles pegavam todas aquelas coisas que estavam fora do templo. E é sobre isso que eu quero chamar a nossa atenção. O momento que a gente está na igreja é riquíssimo para a gente aprender essa palavra. Você está sendo lavado, eu estou sendo lavada hoje com essa palavra. Glória a Deus por isso. Nós vamos para o trabalho. Daqui a pouco alguém manda um vídeo para a gente. Daqui a pouco alguém manda uma gracinha. Daqui a pouco eu entro no Instagram, no TikTok. Nós estamos muitas vezes sendo contaminados. Lembra-se sempre, lavar com a palavra. E Deus me levou e disse assim, ainda lá em Reis, lembra Davi? Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele passou para pegar a sua arma para atingir o gigante. Onde ele pegou? Onde ele pegou os cestinhos, as pedrinhas? Na água, no rio. Lá onde estava a palavra, que era o instrumento que ele ia ter que lançar para poder derrotar o inimigo e o gigante.
Mais uma vez, Deus me mostrava que a água é a palavra. E Ele mostra na Bíblia toda que tudo que Ele fazia envolvia a água desde Gênesis. Ele também me mostrou que ainda no livro de Levítico, existiam as leis, e por isso Levítico, em que os leprosos, quando eles se saravam ou se purificavam, tinham um ritual para fazer. Eles primeiro tinham que se lavar. E eles se lavavam 7 vezes, para depois de se apresentar ao sacerdote. Primeiro tinha que passar pelo processo de purificação das águas. Sabe? Que aquele que não beber da água e do Espírito, ele não vai poder ver o reino de Deus. Sabe que o sacerdote, ele não podia entrar onde estava a presença de Deus se ele não se lavasse. No nosso entendimento, onde estava a arca, estava a presença de Deus, estava o reino de Deus. Estava o governo de Deus onde estava a arca. E Jesus repete sobre isso. Quem não beber da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se nós estamos no reino, nós precisamos nos hidratar constantemente da água e do Espírito. Isso é vital. Então eu fui ler um pouco sobre água. E eu vi, cientificamente, que dizem que o corpo humano, ele tem entre 60 e 75% de água. Se for uma criança, tem 85% de água. Se for um idoso, tem 55% de água. Por isso que o idoso tem que beber mais água. O coração é um dos órgãos que tem mais água. 75% só no coração em relação aos outros órgãos. O pulmão está em 80%, é o que tem mais. A água, ela é vital. E até na constituição fisiológica do corpo humano, Deus nos mostra que a água é vital. A gente não sobrevive sem a água. Quando o povo de Deus estava no deserto, atravessando por várias vezes, Deus deu a instrução a Moisés: fala rocha, sai água. Quando eles iam, que eles eram nômades, Deus explicava: vai para aquele lado que tem água. Jacó, cava o poço, onde tem água. E Deus sempre vai nos mostrando a necessidade da água. Hoje nós entendemos que a água é a palavra. Se a gente não nos abastecer, se você e eu não tiver a palavra como norte na nossa vida, da forma como a gente precisa da água todo dia a gente precisa beber água. Eu tenho uma deficiência nessa situação de sede. Eu não sinto sede, mas eu sei que eu preciso e eu bebo. Como é que eu faço? Boto uma garrafa perto de mim para eu ir bebendo, independente da sede. Inclusive, essa pesquisa que eu li diz que quando uma pessoa sente sede, é porque o organismo dele já está chegando a uma situação caótica. Que a gente deve beber água antes de sentir a sede. A sede é apenas um indício de que nós estamos perto do caos. Queridos, nós temos que estar abastecidos dessa palavra constantemente. Eu não sei se vocês já passaram por situações na vida de vocês e que vocês se sentiram tão fraco espiritualmente, desidratado. Fraco espiritualmente, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de escutar ministrações, sem vontade de ler livros pesados. Sabe quando a pessoa está desidratada? Ele pode perder a memória, ele pode ficar confuso, ele pode ter N problemas somente por causa da desidratação. Da mesma forma é quando a gente tira a visão da palavra, ou a gente deixa a sujeira entrar. A gente começa a entrar em caos. A visão fica turva, porque você já não consegue enxergar como deveria enxergar no mundo espiritual. Você deixa de perceber as coisas que você deveria perceber, porque a sua comunhão com o reino espiritual e com a palavra e com o Espírito Santo ficou prejudicada, porque você está desidratado. Sabe que o Espírito de Deus chama a nossa atenção para isso nessa noite? Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus me ensina a você. E eu sei quando o Espírito Santo quer ensinar só a mim, e quando Ele quer que eu compartilhe com
Vocês que são meus irmãos, eu sei. E eu estava há 3 dias meditando sobre isso, quando foi ontem de noite o pastor ligou. Irmã Joel, ontem de noite. Eu estava na casa do meu cunhado. Eu disse, o pastor está perguntando se eu vou ministrar. Aí ele disse, em cima da hora, eu digo, ele sabe, porque o Espírito Santo já falou comigo o que é. E eu já sabia que nós precisaríamos aprender sobre isso. Sabe? E é um momento da gente refletir. Ninguém vai julgar ninguém. Ninguém vai apontar a necessidade de ninguém. Quem está desidratado e quem não está. O Espírito Santo hoje nos mostra que a gente, se tiver desidratado, tem que hidratar. A água é muito necessária. Ela é vital. Quando você está desidratado, a primeira coisa que começa é ficar maretando, é a fadiga física. Inclusive, a ciência mostra que muitas vezes, quando o ser humano passa o dia fadigado, a fadiga física, ele pode estar desidratado. E às vezes essa fadiga espiritual, que às vezes não quer vir para a igreja, que às vezes não quer ler a palavra, como eu já disse, está fadigado. Então se hidrate. Mesmo sem força, é como um soro. Olha, tem que furar, mas eu vou fazer, porque eu preciso. É vital para mim. Se expõe a palavra, vem aqui na igreja, aqui é o lugar que você vai ser hidratado. Este é o lugar que você vai ser hidratado. Você sai daqui hidratado e automaticamente você sai oxigenado. Com esta palavra, com essa água, ela é água viva, ela é água limpa. E aí, essa água limpa, ela vai lavando todas as outras informações, todo o engano, todos os sofismas. Muitas vezes nós estamos com foco errado e quando a gente se impõe à água da palavra, a gente vai começando a se colocar no caminho correto, naquilo que Deus lhe chamou para ser, naquilo que Deus lhe chamou para fazer, da forma que Deus mandou você fazer, o caminho que Deus mandou você trilhar. Mas você precisa se hidratar para ficar com suas faculdades mentais, espirituais e dominando o seu corpo para poder estar no lugar certo e fazer a coisa correta, para você depois não estar se lastimando. Senhor, por que isso acontece comigo? Senhor, porque essas coisas só acontecem comigo, Senhor? Meu Deus, tudo que eu faço, mas parece que nada dá certo. Está desidratado, porque você está sem direção. Se hidrate, que você não vai perder a direção, nem você vai cambalear. Você vai andar firme, correto e com vigor. Inclusive para correr a carreira que está proposta para você. Sabe que a igreja não tem mais muito tempo na terra, não. O tempo da igreja, nós estamos nos últimos segundos das últimas horas. Sabe? E se você está desidratado, afadigado para você caminhar naquilo que Deus chamou para você caminhar, se hidrate com a palavra. E eu vou dizer uma coisa, a ciência diz que quando você se expõe à água ou ao soro, automaticamente, às vezes o médico diz assim, não, está desidratado, deixa aqui para tomar um sorinho, passa 15 minutos, meia hora, tomou o soro, já sai disposto. Se você decide se hidratar com essa palavra, eu vou dizer uma coisa para você, daqui para amanhã tudo mudou. Você está disposto a correr a carreira, e agora não é mais se arrastando não, é correr a carreira que está proposta para você. Não vai ser mais se arrastando. Vai ser com toda a força e vigor que Deus te chamou para fazer e para ser. E para prosseguir. Nada vai atrapalhar vocês. Nada vai atrapalhar. Não importa a sua idade. Não importa. Você que diz, não, mas eu já estou velha. Não, minha expectativa agora estão nos meus filhos. Agora eles vão fazer. Deus está dizendo, você precisa correr a sua carreira. O seu filho vai correr a dele, o seu marido vai correr a dele e você vai correr a sua. Porque os planos do Senhor, Ele tem planos individuais e separados para cada um. No dia que a gente chegar diante do Senhor, a gente não vai dizer, Senhor, foi por causa do meu marido, Senhor. Ele não deixou. Foi por causa dos meus filhos. Você
tem a sua carreira para correr. E eu vou dizer, nada vai atrapalhar. Se hidrate com essa palavra. Fique atento. Fique com sua saúde espiritual em dia. E eu vou dizer, nem você vai interromper a vida do seu marido dentro dos seus filhos, nem vice-versa. Você vai correr a sua carreira e a sua família vai perceber que tudo que você está fazendo dentro de uma visão, dentro de um propósito. E as coisas vão fluindo. E as coisas vão chegar para você sem você precisar pedir, sem precisar estar dizendo às pessoas. Vai acontecer naturalmente, os milagres vão acontecendo. Você vai ficando maduro, você vai amadurecendo e automaticamente você vai caminhando no propósito e não será decepcionado, não será humilhado, não vai passar por constrangimento, não vai passar vergonha, não vai passar necessidade, assim diz o Senhor. Eu queria que vocês abrissem a palavra para encerrar, que minha hora já está esgotando, no livro de Efésios. A gente sempre lê, Efésios capítulo 5, a gente sempre lê para ministrar casais, mas o Espírito Santo me mostrou uma questão. Diz o seguinte, 5:26, Efésios 5:26. Vamos ler só o 26, certo? Isso aí está falando da igreja, com relação ao propósito do marido, comparando a igreja, mas aí a gente vai ler o 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Gente, um outro termo que o Espírito Santo me chamou a atenção foi lavagem da água. Lavar a água. Como é que a gente pode lavar a água pela palavra? Assim. Vocês viram que a água estava suja? A água estava suja. A gente vai jogando a palavra que é limpa, que é purificadora. E você vai lavando a água com a lavagem da palavra. Então, se Deus colocou perto de você alguém, e agora eu estou colocando a missão para vocês, porque Deus colocou para mim também, eu vou passar para vocês. Pessoas que estão perto de vocês. E muitas vezes vocês ficam indignados de como aquelas pessoas desrespeitam a Deus, de como aquelas pessoas desrespeitam o companheiro. Você vai lavar a água suja com a água da palavra. É lavar a água. Vai lavar a água que está suja com água limpa. E você vai depositando nessa pessoa todos os dias um pouquinho de água limpa. Todos os dias um pouquinho de água limpa. Não quero fazer a parte do Espírito Santo, não. Faça só a sua. Muitas vezes a gente se desespera porque a gente quer fazer a nossa parte e quer fazer a parte do Espírito Santo. A gente não vai conseguir, então não se aperreia, não. O Espírito Santo sabe fazer a dele bem direitinho. Isso eu te garanto. Então, começa a colocar água limpa naquela pessoa que o Espírito Santo está te mostrando agora. Certo? Começa colocando água limpa. Eu trabalho com pessoas que passaram por vários setores de onde eu trabalho e disseram, olha, ninguém aguenta mais não, bota para a Joelma, que ninguém aguenta não, bota no setor dela. Essa pessoa chegou, o Espírito Santo disse, vai colocando todo dia um pouquinho da semente. É uma pessoa que é ateu, não acredita em Deus, não acredita em igreja, sabe? Não acredita no padrão que Deus criou, família, homem e mulher. Então, uma situação que vocês devem imaginar. Cláudia acompanha essa minha luta com essa pessoa que eu fico colocando um pouquinho de água limpa todo dia, sabe? Dentro de uma água que já foi uma vida toda, sabe? Mas todo dia a água ela tem um poder purificador grande. Quem já viu uma piscina suja, quando se bota um cloro, alguma coisa para cuidar, daqui a pouco está azulzinha, né? Vai colocando água limpa, e eu estou colocando ao ponto de esses dias, ele dizer, tu está me convencendo com essa história do teu Jesus. Outro dia eu estava aqui, Deus mandou orar por ele. Ele tem crises e crises de depressão gravíssimas. E eu orei por ele. Ele chegou hoje no trabalho. Esse negócio dessa oração parece que vale mesmo, eu estou bonzinho. Estou bonzinho. Eu digo, vale. Eu vou te dizer uma coisa, rapaz,
Eu nunca vi uma pessoa amar tanto como Deus te ama. Porque eu não estava nem pensando em tu no culto. E Deus disse, ore por ele. Sabia, mesmo que você não acredite em Deus. Deus não se importa com isso, não. Deus não tem baixa estima, não. Nem se preocupe. Mas Ele te ama. E Ele vai alcançar. E eu já disse a Ele, tu vai para o céu. Ele nem acredita em céu, não acredita em nada. Ele só faz rir hoje. Antigamente Ele botava a cara feia. Esculhambava. Hoje eu digo, tu vai para o céu. Eu tinha orado por tu, rapaz. Hoje Ele só ri. E eu tenho certeza, irmão, que ele não vai para outra vida sem antes receber Jesus. Porque Deus me mostrou que a vida dele foi uma vida de engano, uma vida de desprezo familiar, uma vida de amizades destruidoras, sabe? E aí essa água sendo depositada, sabe? Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Nele eu já consigo ver que não está mais tão suja, sabe? Já está turva, ao ponto de chegar a ser cristalina. Porque assim como Deus disse, assim vai ser. Então essa pessoa que Deus está te mostrando aí, certo? É ela mesmo. Vai depositando água limpa. Às vezes não é citando nem versículo, porque com ele não funcionava versículo não. É depositando atenção, o amor, chamando para perto, mostrando potencial. Esse potencial que tu tem é de Deus. Foi Deus que colocou essa habilidade em tu. Tu vai ver, Deus colocou, não foi em vão. Vai colocando água limpa. Vai colocando água limpa. Daqui a pouco está cristalina. E ele vai ter água suficiente para poder lavar outras águas sujas. Eu agradeço a Deus pela palavra. Eu aprendi demais. O Espírito Santo me ensinou. E cada vez que eu sou chamada ao desafio de ministrar, porque é uma responsabilidade muito grande, certo? Eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Isso é uma responsabilidade muito maior. Porque primeiro a gente é tratado, né? Como dizem os antigos, é passado pela prensa. Primeiro a gente é passado pela prensa para a gente poder estar aqui. Mas glórias a Deus pelo Espírito Santo que nos ama. E me alcançou, e eu sei que alcançou muitos aqui. Em nome de Jesus, glória a Deus.